Bem, vamos lá então. Só arrumar minhas coisas aqui. Beleza. Vamos lá. O controlador de dispositivo, ele é como se fosse um tradutor para o que o dispositivo vai fazer. Por exemplo, se você apenas conecta uma placa de vídeo num computador, essa placa de vídeo ela não vai conseguir ter seu total potencial, ela não vai nem conseguir ser acessada direito pela linguagem que o computador usa. Ela usa um sistema de linguagem diferente. Então você precisa de uma forma, de uma série de informações para ensinar o computador a lidar com aquele dispositivo, para ele poder enviar informações, receber informações, para ele poder usar o processamento daquele dispositivo. E é essa a função do controlador de dispositivos. É fazer a interface entre o hardware ali, que é o dispositivo, e o software do computador, sistema operacional. Bem, vamos lá. Acho que o mecanismo mais famoso de indo para a questão 2 agora, né? O mecanismo mais famoso de armazenamento hoje em dia, além do HD, é o SSD. Você tem um HD, você tem um SSD, você tem drives esses thumb drives, que no caso são os pendrives que a gente conhece. Você tem SD cards, que são cartões de memória pequenos. Você tem armazenamento em nuvem, etc. Mas vamos lá. Um HD ele armazena as informações por blocos. Ele cria blocos ali naquele disco de platina dentro dele. E ele vai acessando os blocos, e a partir da disponibilidade de cada bloco, ele vai inserindo as informações ali de uma forma não sequencial. Ele necessita de uma tabela que é fixada no primeiro bloco, geralmente. Eu imagino que seja fixado no primeiro bloco. E essa tabela ela mostra onde está cada informação que ele colocou. Pode ser que uma informação comece no bloco 5 e termine no bloco 26, por exemplo. Então ele tem que rodar e achar o lugar que está aquela informação e ir lendo aquela informação por blocos. Quando esse sistema fica muito caótico, você tem uma separação por blocos muito grande, você faz a desfragmentação de disco, que ele dá uma apertada nos blocos ali, junta as informações e assim deixa o seu HD mais rápido. Por que ele faz por blocos? Porque ele tá rodando constantemente. Como ele está rodando constantemente, é quase impossível você anotar tudo no mesmo lugar. E se você para de rodar, você para de fazer a leitura do sistema operacional. Então você precisa tá anotando informações, começando em um bloco e terminando no outro, porque senão você estaria com o computador travado até ele achar o lugar da informação e poder ler lá. Vamos lá. O driver de dispositivo, o software, ele é a segunda parte do controlador de dispositivo. O controlador de dispositivo, ele é o hardware e o software que faz a tradução daquela peça para o computador. Geralmente é uma peça. O driver, ele é a parte de software que faz a interação direta com o sistema operacional. Ele ensina o sistema operacional a usar as funções do sistema operacional, só que integrando o dispositivo que você acabou de colocar. Por exemplo, vamos lá. Geralmente, vou dar um exemplo aqui agora. Eu tenho um processador que ele vai até um certo ponto, e o mínimo dele, que se eu não me engano é 3.4 GHz, e ele vai até 3.8. Esse ir até 3.8, ele precisa de uma série ele
ele precisa de uma série de condições para ele chegar em 3.8 de velocidade. Então o que acontece? O meu computador, ele não sabe analisar essa série de condições. Então, ele não vai usar até 3.8, porque se tiver numa condição que o computador está muito quente, ele não vai passar de 3.1. Se passar de 90 graus a peça, ela desliga simplesmente para evitar danos. Então, você tem que instalar, eu instalei, por exemplo, o driver do meu processador, que é o AMD Ryzen 5 3400G. O que isso faz? Ele provê para o computador uma forma de analisar as condições. E aí, quando o computador precisa de um boost de velocidade, o Turbo Boost, que eu estou batendo meu limite, ele vai lá e ativa esse Turbo Boost. Aí, automaticamente, ele aumenta a velocidade do meu cooler, ele aumenta o barulho, aumenta a circulação ali, mas ele está fazendo o trabalho dele. E esse trabalho dele é possível porque o driver tem uma tabela, alguma coisa do tipo, que ensina o meu computador a ler essas condições e poder chegar nesse Turbo Boost. Vamos lá, essa parte é um pouco complicada. Então vamos falar sobre interrupção revisitada então. Bem, quando um dispositivo ele termina no seu tempo de processamento, ele termina de fazer seu trabalho ali, ele causa uma interrupção. Pera aí. Oh, caramba. Aí ele usa o barramento. É que essa parte eu não escrevi, então vamos lá. Bem, resumindo, ele para de ser usado ali, o dispositivo ele para de ser usado e ele passa aquele tempo de processamento para outro dispositivo que precisa ser usado. Aí, quando a gente fala de interrupção revisitada, a gente tem dois tipos. A gente tem interrupção precisa, que ele tem 4 pilares. Seria: o controlador de programa é salvo em um lugar conhecido, todas as instruções anteriores àquela apontada pelo computador foram totalmente executadas, nenhuma instrução posterior à apontada pelo computador foi executada, o estado da execução da instrução apontada pelo computador é conhecido. Ou seja, ele para ali, ele não executa nada à frente, nada atrás, e ele passa para o próximo requerimento. Só que aí você tem a interrupção imprecisa também, que deixa a máquina em um estado não bem definido, pois tem concorrência interna, complica bastante a vida do projetista de sistema de informação, que se vê obrigado a calcular o que já foi executado e aquilo que ainda não foi executado. Para isso é necessário guardar muito mais informação que normal. Peguei essa informação aqui do Wikibooks, é uma cotação direta, né? Ou seja, ele não tem ele não tira a mesma quantidade de informações, ele não é tão exato quanto a precisa é. Logo, ele precisa fazer muito mais cálculo para ele poder chegar nessa informação, pelo menos num estado que ele consiga funcionar de forma precisa, porque o computador funciona de forma precisa. A única diferença é que quando você tem uma interrupção imprecisa, você precisa fazer um processamento maior de dados para poder chegar numa eficiência parecida com a interrupção precisa. Vamos lá. Mapa de bits ou bitmaps, eles basicamente são ali blocos, pixels que são mudados de cor, e ele forma uma imagem. Ou seja, eu não imagino que hoje em dia a gente use mais muito bitmap, mas por exemplo, se a gente for falar do caso do Windows 3.1, a gente tinha as sprites, né, que seriam o que era carregado no sistema. E essas sprites elas eram feitas em bitmaps. O que acontece? Por exemplo, a gente tem a gente tem essa barra aqui, por exemplo. Peraí, o meu mouse não está aparecendo. Essa barra aqui, por exemplo. Quando a gente tinha essas barras antigas de abrir janela, fechar janela, que, por exemplo, no Windows 3.1, a gente não tinha um sistema de gráfico muito avançado.
Logo, a gente precisava trabalhar com uma quantidade bem menor de pixels. Mas para você trabalhar com pixel, é muito difícil de você falar, olha, todos esses pixels aqui, eles vão ficar de tal cor, e só que não todos no caso. Tipo, o pixel 1 de 1 bilhão vai ficar de tal cor, isso não tem como. Então ele dividia em blocos para formar imagens por blocos. Ou seja, do pixel 1 na fileira X, Y, até o pixel X, Z na fileira YX, vão ficar de tal cor. E aí você transforma uma imagem de uma forma mais leve. E aí você acaba fazendo uma imagem que você não precisa. Você cria a imagem a partir daquelas coordenadas de blocos de pixels e a cor que ela deve ficar. Você não cria a imagem a partir de um arquivo direto. Você cria uma imagem a partir de uma coordenada de uma instrução que o sistema dá. Eu acho que é isso. 11 minutos, então ficou de boa. Carlos Rafael Valério aqui, bom dia.